Outro dia, uma mãe de adolescente, nós duas juntas, chegamos à conclusão que ela sim precisaria intervir na escola em favor da filha, porque as escolas têm trazido uma pressão cada vez maior para esses meninos, eles não estão preparados para essa pressão, e aí eles entram em pânico, né? Então, essa coisa lá de ficar falando, anda logo, falta 10 minutos para acabar a prova, anda logo, eu vou recolher sua prova. Gente, isso para o ansioso é terrível, porque o ansioso, geralmente, ele já se cobra muito, né? E esse excesso dessa pressão faz dar um branco, esse excesso dessa pressão faz ele pipocar, paralisar. E aí não vai sair mais nada mesmo nessa prova. Sem falar que, geralmente, o ansioso já vai ter um branco na prova se ele não conseguir controlar a sua crise de ansiedade na hora da prova, que é a prevenção que a gente trabalha tanto com eles em consultório, né, Sibeli? Porque quando a ansiedade sobe, sim, teu filho pode ter um branco, porque bloqueia a memória. Então, aquele pico da ansiedade na hora da prova faz esse branco acontecer sim. Você não precisa pensar que isso é mimimi, é conversa do seu filho que não estudou direito. Muitas vezes ele estudou sim, ele fez a parte dele, mas o pico da ansiedade na hora da prova é sabotador. Isso, e aí a gente começa a trabalhar com a ideia de prevenção ligado ao enfrentamento. Uma coisa que a gente precisa mudar radicalmente é a maneira como a gente lida com o erro. E isso a gente Sim. pode ensinar desde pequenininho. Sim. Por quê? O erro não é um fracasso. Ele precisa ser entendido como um convite ao aperfeiçoamento. Se não deu certo dessa forma, que outra forma a gente pode encontrar? É fazer a análise da situação, a análise do problema e quais estratégias a gente pode usar. E isso, né, Rafa, a gente pode aplicar desde muito pequeno. Quando a gente fala de educação emocional, da primeira parte, a percepção de qual emoção está em você naquele momento. Aprender a nomear a emoção, aprender a acalmar o corpo. Gente, vocês não têm ideia do quanto uma respiração bem feita é uma estratégia de quebrar uma crise de ansiedade. Enquanto a gente está respirando, o nosso cérebro está tendo uma oportunidade de colocar as coisas no lugar. Olha o quanto isso é importante. A gente está vendo cada vez mais com o aprofundamento da neurociência que o nosso corpo, ele traz 80% das emoções, das sensações. O corpo manda para o cérebro e aí o cérebro vai processar isso. Não é o contrário. Então, primeiro eu tenho que dar conta desta emoção para depois colocar as coisas nas gavetinhas adequadas. E com isso, trazendo também o que a Rafa falou, a gente tem hoje a teoria polivagal, que mostra que ao longo do nosso dia, a gente passa sempre por 3 situações. Ou a gente está numa situação de se sentir seguro, ou a situação de preciso fugir ou atacar, ou a situação que nos traz congelamento. Comece a observar no teu dia em qual destes setores você passa mais tempo. E depois você começa a perceber o que está desencadeando isso. Porque você pode cultivar hábitos e ações que te tragam por maior tempo em calmaria. Quando você percebe o que é que está fazendo com que você tenha a ação de fugir ou de atacar. Exato. Porque nisso você pode mapear, você pode intervir. Há situações que te fazem congelar, como a Rafa colocou. No meio da prova, só de pensar que a prova eu já congelei. Sim. Depois que congelou, para você trazer a pessoa para uma produção eficaz, vai gastar muito mais energia. Muito. Então eu preciso perceber o que é que me coloca nessa situação para poder trabalhar preventivamente. Então, prova precisa ser entendido como um exercício de um estudante que fez a sua prática. Porque também, se não estudou, vai ter a ansiedade. Sim. Agora, se eu estudei e estou ficando ansioso, primeiro diálogo. Eu sei e vou fazer o que eu sei. Exato. Não é a minha última chance. Não é a última alternativa.
Se der errado nessa, eu ainda tenho outras possibilidades, eu posso encontrar outros caminhos. E aí a gente vai trazendo a calmaria, vai assentando para que eu possa encontrar uma melhor maneira de lidar com isso.